Boa noite a todas e todos, e todos também. Bem-vindo eu gostaria de agradecer, né, pela participação, acolhida. Bem-vindos. Bom, meu nome é Adilson Cabral, sou professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal Fluminense, também do programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano, onde eu estou como coordenador desde o início do ano. A gente está fazendo esse painel como uma forma de apresentação, não só do nosso programa, mas principalmente, do processo seletivo, né. A gente tem 2 cursos, né, um curso de mestrado e um curso de doutorado. O processo seletivo, ele recém abriu agora, tem toda uma dinâmica, tanto no mestrado quanto no doutorado, que as professoras Denise Tavares e Valcea Barreto vão apresentar em relação aos processos seletivos que estão coordenando, né, a professora Denise no doutorado, a professora Valcea no mestrado, e eu vou falar só um pouquinho, né, sobre o programa. A gente tem também, sim, na sequência da nossa programação, o Pedro e a Priscila, que talvez chegue daqui a pouco, não estou vendo nenhuma bolinha dela aqui, mas na programação, assim, como depoimentos, né, de alunos que fizeram o curso de doutorado, né, e para falar um pouco de como é que foi a experiência da perspectiva, né, dos alunos. Então vamos lá, assim, pós-graduação, né, o próprio nome fala, assim, né, um curso posterior à graduação, né. A gente, às vezes, tem uma, expectativa de fazer o curso tão logo termina a graduação, pela compreensão de que alguma coisa faltou, alguma coisa precisa, eh, estar no lugar ainda, ser colocado ainda num lugar desse processo aí de formação, né, e às vezes tem um momento aí da pessoa se compreender como, experiente, digamos assim, no mercado, no meio profissional, para reconstruir uma relação da prática da sua trajetória profissional com uma teoria, com uma reciclagem com o meio acadêmico, né, ou uma reorientação de área, ou um alargamento de área em relação ao próprio meio acadêmico como, também uma perspectiva profissional, né. A gente nem no mestrado, nem mesmo no doutorado, a gente tem incumbência, determinação de formar professores, né. A gente forma recursos humanos para lidar com a produção de conhecimento, seja ela no meio acadêmico ou seja fora da academia. Sim, é verdade, a gente tem uma relação, das pessoas com, principalmente, né, gestores, empregadores e tal, com o meio profissional, mais especificamente a questão da seleção de recursos humanos, que tem uma complicação muito grande em relação a contar com mestres e doutores, né. Mas a compreensão nossa, inclusive, a gente procura construir, né, ah, essa perspectiva em relação ao mídia cotidiano, é justamente fornecer subsídios, instrumentos para enfrentar essas questões do ponto de vista de um fortalecimento profissional e até mesmo de um fortalecimento cidadão em relação a essa perspectiva de compreensão da pesquisa, que é relacionada à área de comunicação, né, e aí falar mais especificamente do que é o mídia cotidiano, porque é um nome diferentão, né. A gente teve a primeira turma em 2013 e justamente o programa ele foi pensado a partir do departamento de comunicação como uma proposta distinta dos programas de pós-graduação em comunicação existentes no Rio de Janeiro, para justamente a gente se compreender como um programa, novo,
que se colocasse de um modo distinto e não fosse mais um em relação aos demais, até na expectativa da gente ser compreendido em relação à necessidade, porque temos um programa de pós-graduação em comunicação na própria UF, além de, na época, a gente já estava contando com programas outros de comunicação, tanto na UFRJ, que é o mais antigo, né, também na UERJ e na PUC, além do programa já existente à época, que é interdisciplinar em comunicação e saúde na Fiocruz. Então essa é toda a nossa, digamos assim, todas as aspas do mundo, concorrência, né. Como é que a gente faz? A gente vai apresentar um outro programa de pós-graduação em comunicação, mas não só, quer dizer, a gente, a partir do departamento de comunicação, a gente tem uma preocupação de compreender a comunicação numa forma relacionada intrinsecamente com o processo produtivo, né, profissional das áreas dos cursos em que a gente com os quais a gente lida na graduação, que são comunicação social, publicidade e jornalismo, né. Então, a compreensão dos processos produtivos, não só na relação com o jornalismo ou com a publicidade, ou com os processos comunicacionais de um modo geral, mas aí vem a questão do cotidiano, quer dizer, como é que estudar o cotidiano na relação com as mídias e no que isso envolve em termos de processos culturais, relações, manifestações, expressões culturais, construções políticas, as dinâmicas econômicas, o que isso contribui para uma compreensão, diferenciada da comunicação que contribua tanto para a produção de conhecimento, né, e a disponibilização de dissertações, teses, né, textos acadêmicos, também artigos científicos, né, em relação a esse modo de compreender a comunicação, como também a formação de pessoas, né, que possam enfrentar esse mercado, esse meio profissional de uma forma mais ampla possível, né, em relação a a a esse modo, digamos, de um modo geral, assim, somos críticos, né, em relação aos processos comunicacionais e a compreensão da comunicação na sociedade. Então a gente tem uma área de concentração, né, que é muito a imagem e semelhança do nosso programa, né, que é em mídia e cotidiano. Temos 2 áreas de concentração, 2, desculpa, linhas de pesquisa, uma mais centrada, na relação com as linguagens, e a outra mais centrada na relação com as políticas. Então a gente tem professores que coordenam ou integram grupos de pesquisa em torno dessas linhas de pesquisa. Alguns professores estão aqui, não só a Denise e Valsec, que fazem parte das comissões dos processos seletivos, mas também estão aqui o professor Michele, professora Ana Paula, não sei se tem mais alguém, eu acho que não estou vendo mais ninguém. Então, também integram o programa em suas linhas. Eh E a gente, a partir dessa composição, a gente constrói as nossas pesquisas e a partir, né, todo ano a gente abre para turmas novas de mestrado e doutorado, né. Então esse processo ele vem acontecendo no mestrado desde 2013, no doutorado desde 2019, e o mestrado, ele tem uma duração de 2 anos, né, em geral, e o doutorado de 4 anos. Então tem uma série de, disciplinas que são feitas no mestrado, um pouquinho menos no doutorado, mas o doutorado tem mais o desenvolvimento da própria pesquisa, né, que, tem esse foco, a produção de conhecimento na forma de artigos, publicações, apresentações, né, de trabalho. O mestrado também tem, mas o mestrado, como o tempo é mais curto, tem um volume maior de disciplinas. A gente é interessante, né, também trabalhar essa perspectiva de produção científica no âmbito do mestrado e se
os alunos aproveitam essa oportunidade, podem fazer um currículo muito bacana, em relação ao meio acadêmico e também uma forma de construir um caminho para, fazer de um modo mais legal, mais tranquilo, palatável, as suas dissertações, né, mas a ideia é justamente que nessa trajetória a gente, para além das dissertações e teses, também exista um envolvimento que a gente procura incentivar de várias formas e, em geral, através dos grupos de pesquisa, mas também de atividades que o Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiana, PPG-MC, desenvolve, que estão relacionadas a eventos científicos, participação em eventos da área científica de comunicação, que é enorme, né, e também a possibilidade de contribuir com produções técnicas, né, na forma de textos técnicos, produção de conteúdo audiovisual, a própria elaboração de conteúdos para mídias sociais e tal, relacionadas principalmente, fundamentalmente, às suas áreas de atuação, aos seus interesses em pesquisa, mas também, de um modo geral, o próprio fortalecimento do programa, né. Então, de um modo geral, é esse a apresentação, assim, breve do programa. A gente tem um site que é o programa de PPG Mídia Cotidiano, um site que foi reformulado recentemente. Estou deixando aqui o link para vocês acessarem. E aí o processo seletivo, que já está começando, né, a gente está fazendo justamente esse primeiro painel aí como uma, divulgação, digamos assim, pública e também mais aproximada com potenciais inscritos, né. Então é o espaço agora de apresentar mais especificamente mestrado e doutorado, enfim, como é que estão se constituindo os processos seletivos de cada curso. Tá, muito obrigado. Quem começa das meninas, Valcé ou Denise? Posso começar? Pode começar? Beleza. Não sei. A Valcéia vai estar. Não sei, Valcéia, você que está aí mais convalescente. Quer começar? Pode começar, tudo bem. Hã? Pode começar, Denise. Ah, tá. Desculpa que está meio ruim aqui. Bom, o doutorado, para quem está aqui, não sei se as pessoas têm dúvida, talvez o ideal seja, né, colocar as dúvidas para a gente poder responder, mas de uma forma sucinta, o doutorado ele é desenvolvido normalmente em 4 anos, né, você tem apenas uma disciplina obrigatória para quem já cursou o mestrado no programa, né, quem já fez o programa Mídia Cotidiano, quem já fez o mestrado no programa, a disciplina Mídia Cotidiano, que é uma disciplina obrigatória de primeiro semestre, né, ela não é preciso cursar de novo. Agora, quem está ingressando, né, conhecendo o nosso programa agora, aí tem no primeiro semestre uma disciplina obrigatória, que é Mídia Cotidiano, que ela é ministrada de uma forma conjunta, tanto para os alunos do mestrado como para o doutorado. Aí, no segundo semestre do primeiro ano, teria a disciplina mediatização. Então, essas, assim, são as disciplinas básicas. Fora elas, a gente tem mais 4 disciplinas que você pode, né, que a pessoa pode estar cursando ao longo dos anos, né, desses 4 anos. O ideal é terminar tudo até pelo menos o terceiro ano, e deixar o último ano para fechar a tese. Tem uma etapa de qualificação do seu trabalho, a pessoa que ingressar no doutorado, há uma diferença, né, esse tempo a mais significa uma diferença bastante substantiva. Enquanto no mestrado, normalmente, né, a pessoa começa a aprender, né, se aprender, entre aspas, aí, a fazer pesquisa. Então, a dissertação, ela né, como a Valcéia vai explicar daqui a pouco, ela tem um outro viés, é muito mais um diálogo com os autores. Num doutorado, a pessoa tem que ter uma tese, tem que ter uma questão que, de certo modo, é única, né, para a pessoa, né? Não exatamente original, mas é uma situação, uma questão que inquieta a pessoa, né? É o ponto de partida da tese. O processo seletivo em si, né, ele tem, as etapas são muito similares, né? A gente tem o projeto de pesquisa,
que tem que ser apresentado conforme a orientação no edital. A pessoa, claro, precisa ter terminado o mestrado ou está em vias de término, né? Tem que terminar antes do período de matrícula, né? Geralmente o prazo máximo para a pessoa defender o mestrado, se ela for aprovada no doutorado, é fevereiro, tem a data certinha lá no edital. E é isso, né? As disciplinas obrigatórias, elas são bastante significativas porque elas dão o viés da tese, quer dizer, articulada à proposta do programa, né? O campo da comunicação é um campo amplo, né? A gente pode pesquisar muitas coisas na comunicação, né? Muitos caminhos de pesquisa. Então, cada programa tem um viés, tem um recorte. O nosso é esse recorte mídia cotidiano, e por isso é importante fazer essas duas disciplinas, né? Tanto o mídia cotidiano como mediatização, de modo que a sua pesquisa esteja articulada a esse campo que a gente integra, né? Esse subcampo da comunicação. Por que isso é importante? Porque a tese nada mais é do que produção de conhecimento. Então, a gente produz conhecimento com as nossas teses, né, e dissertações para essa área, para esse campo. Né? E assim a ciência avança e a gente espera que a humanidade também. Nem sempre consegue, né, avançar a humanidade e ciência junto. Às vezes a ciência vai na frente e a humanidade fica para trás. Ultimamente, com essas guerras, com tudo que está acontecendo aí, a gente tem esse sentimento que a gente está indo, mas a humanidade está um pouquinho ficando para trás. As brincadeiras à parte, eu acho que a comunicação hoje ela é fundamental, né, para a existência da humanidade. Né? Ela é estruturante das sociedades, pelo menos as sociedades urbanas e mesmo as sociedades rurais próximas das áreas urbanas, ou, se a gente quiser ser um pouco mais refinado, as chamadas sociedades ocidentais, né, organizadas via o modelo ocidental, a comunicação é estruturante. Mas mesmo nas chamadas, né, nas outras culturas, né, no caso da América Latina, a gente pode falar nas culturas originárias, a comunicação também já integra. A gente tem cinema indígena, a gente tem comunicação comunitária indígena, ou seja, a comunicação, ela faz parte realmente da estrutura social. Eu acho que é basicamente isso, né? Sempre é muito mais que isso, sempre é muito mais complicado que isso, principalmente depois no primeiro ano. Aí, a partir do segundo ano fica mais fácil, mas no primeiro ano a gente acha tudo muito difícil, até se encontrar no lugar que vai contribuir. Mas tem uma etapa primeira, que é entrar no programa, né? A gente está trabalhando são 10 vagas, né, esse ano, a gente está com esse limite de 10 vagas, então é um processo seletivo que leva em consideração a travessia, né, de cada um, né, o interesse de cada um, o quanto esse interesse está articulado com as pesquisas dos professores do programa. Às vezes a pesquisa é muito interessante, mas não dialoga com as pesquisas dos professores do programa. Então, é muito relevante entrar no site, ver o que os professores estão pesquisando, né? E pensar num projeto que dialogue com essas pesquisas, que converse com essas pesquisas, né? Senão fica muito difícil entrar. Né? Bons projetos, às vezes, são eliminados porque, objetivamente, eles não têm a ver com o programa, né? Com as pesquisas que são desenvolvidas aqui. Então, tem um corpo docente amplo, acho que o campo da comunicação é amplo, mas as pesquisas do programa do MIT Cotidiano têm essa característica também de serem, né, abarcarem uma quantidade significativa, né, uma produção significativa aí dentro da área. Enfim, é isso. Acho que quem está aqui quer mais fazer perguntas também, tirar dúvidas. Por mais que eu fique falando, né, vai ficar um monte de interrogação aí pelo ar, sempre fica. Passo a palavra para você, Valcéia. Obrigada, Denise. Então, gente, prazer, Valcéia, né, meu nome. Eu faço parte aí da comissão, né, da seleção do mestrado, junto com as professoras Raquel, a professora Kaline, né, a professora Michele, a professora Ana Paula, são também da comissão de doutorado, não é isso? Obrigada, eu não apresentei ninguém, né? Esquece, assim, eu estou vendo as carinhas ali, é bom, porque aí você já sabe, já conhece as carinhas. Somos nós que vamos entrevistar vocês, né? Conhecer vocês aí no processo, então é legal a gente já ter esse conhecimento prévio. Mais ou menos, você. Às vezes é bom ser um ilustre desconhecido. Também. Então, eles vão ter a surpresa com a Kaline e com a Raquel, que não puderam estar aqui hoje, né? Mas a gente está representada aqui por mim.
Bom, gente, o mestrado, então, são 2 anos de curso. Tal como o doutorado, é importante que as disciplinas obrigatórias, em especial, né, que têm que ser cumpridas também, mesmo as eletivas e optativas, elas são obrigatórias, né? Você tem que fazer, mas você pode escolher qual você vai fazer. Então, é importante que elas sejam feitas ali no primeiro ano, para que você possa dedicar o segundo ano à escrita da sua dissertação. E eu acho que é uma coisa bastante importante a gente frisar o que a Denise falou, que é muito importante que o seu projeto esteja alinhado com o programa. Então, é isso, às vezes a gente vê projetos super bacanas, mas não tem alinhamento com o programa. Então, às vezes a gente não aprova o projeto, não por demérito do projeto, mas por falta de alinhamento com o programa, né? Então, é importante que vocês sejam antenados com isso. Então, entrem no site, olhem as linhas de pesquisa, os professores, vá no currículo Lattes dos professores, para vocês verem também com que autores esses professores trabalham, nós trabalhamos, com que abordagem o PPGMC trabalha, para que vocês possam também pensar o objeto de estudo de vocês alinhado a esse perfil do Mídia Cotidiano, que, como a Dilson bem já falou, é um programa ligado à área de comunicação. Então, acho que isso é importante a gente frisar. Não sei se a gente tem professoras aqui hoje, pessoas aí da educação, eu sou da educação, então é importante a gente ter esse bate-bola aí, porque é um programa que, felizmente, abre essa possibilidade de diálogo com a educação, mas é um programa em comunicação. Então, é um processo de amadurecimento da nossa pesquisa, né, do nosso objeto de estudo, a alinhar muito essa visão para a área da comunicação em diálogo com a educação, né? Então, a gente não vai estudar educação no PPGMC, a gente vai estudar comunicação, no seu primeiro foco, e os outros temas, seja educação, seja as questões étnico-raciais, né? Porque a gente vai indo para outros interesses temáticos da pesquisa, eles precisam estar focados também, fincados na questão da comunicação e, claro, especialmente no recorte mídia cotidiano, nessa relação da mídia com o cotidiano. Então, voltando à questão da estrutura do mestrado, né, tem esses 2 anos, normalmente, como a Denise falou, no mestrado é possível que se faça um campo, mas esse campo ele tem mais delimitação, porque o tempo é muito curto. E uma coisa que a gente observa muito, às vezes, nos projetos, tanto para a seleção, quanto depois que o projeto entra, é que parece que alguns projetos têm uma perspectiva mais aplicacional. E nós somos um mestrado que não tem um foco no mestrado profissional, nós somos um mestrado acadêmico. Então, nosso foco é na pesquisa. Se a questão aplicacional for o método de pesquisa, é uma coisa, você vai fazer uma pesquisação, você tem que procurar essa sua metodologia. Mas a gente, às vezes, tem projetos que chegam assim, aí eu pretendo desenvolver a oficina tal. E aí a gente fica, cadê o objeto de pesquisa? Cadê o objetivo da oficina com relação à pesquisa? Então, é importante que vocês também, ao delimitarem o projeto de vocês, estejam com enfoque na pesquisa, né? E na construção desse objeto de estudo. O que vocês querem estudar com tudo isso que a gente já falou. Bom, para o mestrado, a gente a gente abriu 20 vagas. Lá no edital está bem explicadinho, né? A gente tem 6 vagas reservadas para pessoas negras, pretas e pardas e indígenas, né? 2 para professores da educação básica, da rede pública de ensino, e 12 para ampla concorrência. Lembrando que a gente tem também no edital um item que coloca que nós temos 2 vagas suplementares para pessoas com deficiência, que são exclusivamente direcionadas para esse público. Então, é importante também que a gente fale sobre isso, mas está tudo escrito ali no edital. Então, são alguns perfis. Para a inscrição, né, é muito importante vocês estarem atentos, porque o primeiro passo, a primeira etapa, ela é simples, é envio de documentos. Parece ser simples, só que muitas vezes a gente mesmo da comissão, né, tem vivenciado situações que algumas pessoas empacam no envio de documentos. Eles têm que ser enviados conforme está na listagem, porque senão a gente não consegue deferir a inscrição, né? Então, é muito importante ter atenção nos documentos e enviá-los corretamente. E aí, assim, teoricamente, é uma fase simples, porque o projeto a gente vai na segunda fase, que é a parte mais trabalhosa, que você tem que parar para sentar e escrever seu projeto. Na verdade, já tem que começar a ser escrito a partir de agora, ou já estar até na mão. Porém, é nesse momento que você vai enviar o projeto, né? Então, é o momento que a gente fica mais ali, olhando os detalhes, acertando.
mas é muito importante que, desde a primeira fase, seja dada a devida atenção, porque, embora seja uma questão mais simples, ela é um momento crucial, porque ali você continua ou não no processo, né? Então, tenham cuidado com essas datas também, sejam atentos para as datas. Nós recebemos uma pergunta por e-mail querendo saber como é que vai ser divulgada a inscrição. Nós vamos divulgar no site, então, todos serão informados através do site com a listagem das inscrições deferidas, os números de inscrição estarão lá. Então, a gente vai ter todo esse processo de publicar, né, e publicizar os resultados através do nosso site. Eu vou também deixar um pouco mais aberto para as perguntas que possam surgir, mas acredito que assim, a essência foi falada aqui, né? Não sei se eu deixei alguma coisa escapar. Deixei alguém, me ajuda aí e complementa, mas é importante que a gente esteja ligado nessa questão, tá? Da inscrição e de como alinhar o que a gente quer estudar com o que o programa também está buscando, né? Um complementa o outro. Outra coisa que é muito importante que o Adilson falou é que entrar na pós-graduação não significa apenas entrar, fazer minha tese, minha dissertação, pegar meu diploma e ir embora. Nós somos um grupo colaborativo. Então, todo mundo que entra no PPGMC, ele entra por um grupo e por um coletivo. E é importante que todos trabalhem nessa coletividade. Então, trabalhar na manutenção do programa, né, com as atividades internas do programa, tanto com comissões, que muitas vezes os alunos participam, eventos de seminário interno que os alunos mesmo organizam. A participação na pós-graduação não pode ser só focada na sua individualidade, porque senão você sai mais empobrecido. A coletividade, ela enriquece mais a sua formação. Então, é importante também que você entre no programa com essa consciência de que o programa também vai te cobrar isso, né? Cobrar no sentido de chamar, de convidar. E aí é importante que você já entre com essa antena aí ligada. Olha, estou entrando para um programa que é para um grupo colaborativo, um grupo de professores e estudantes, e você vai se formar enquanto pesquisador. Então, tudo que a gente faz no programa é importante para a formação em pesquisa. Então é isso, eu agradeço a presença de vocês, estão super convidados, estamos felizes com o interesse, que dê tudo certo, que a gente possa aí ter bons anos de parceria aí nos próximos aí 2025, 26 e para o doutorado 27 e 28. Tá bom? Tranquilo, Valcé, queria agradecer vocês e passar para o Pedro também para fazer o depoimento de quem passou pelo doutorado, para falar que a gente não tritura a massa, né, Pedro? Fala aí, querido, seu depoimento. Boa noite a todas, todos e todos, espero que estejam bem. Bom, como o Adilson falou, né, eu passei pelo doutorado, sou da primeira turma de doutorado de 2019, com muito orgulho, amo minha turma, a gente está muito feliz, né, com todos os resultados, todo mundo entregou tese, a gente passou, e lembrar, gente, foi durante a pandemia, não foi qualquer coisa, a gente enfrentou aí 3 anos de pandemia, né, dos 4 anos de doutorado, e todo mundo entregou, inclusive parabenizar Diego, né, que ganhou, né, 3º lugar do Intercom, foi indicado para a Compós. Então, assim, para um primeiro ano de um doutorado, gente, isso é muito grande. A gente tem que parabenizar não só os alunos, mas também os professores. Eu acho que isso, só esse fato, já indica aonde vocês estão pretendendo entrar, gente. E eu vou falar um pouco da minha experiência, né? A Valceia e a Denise falaram muito bem sobre essa parte da estrutura, né? Eu vou falar um pouco da minha trajetória e um pouco do que aconteceu depois. Primeiro que, assim, durante o doutorado eu tive muitas experiências ótimas, tanto das disciplinas, quanto também de ser um bolsista que fez muita coisa. E, assim, isso que a Valceia falou da gente se dedicar, gente, isso é muito importante, porque isso faz a gente crescer. Assim, eu fiz parte da revista, eu comecei como revisor em 2019, eu acho que em 2020 virei editor assistente, e agora eu sou editor da revista. Então, fiz todo um processo, a Denise me convidou, aceitei prontamente, porque eu acho que, né, é algo muito importante nesse processo, a gente amadurece muito. Fiz parte de comissão de evento, de comissão de comunicação, de um monte de coisa.
Muita coisa. E só para falar, a revista é mídia cotidiano, tá? A gente tem uma revista vinculada aqui à pós-graduação. Fiz parte da comissão já de eventos, comissão de comunicação, fui parte da organização do seminário interno dos alunos, né, de doutorado, fiz parte também da organização do seminário, que a gente também tem um seminário aqui, tá? Que é o Seminário Internacional. Então, assim, sugiro muito vocês conhecerem toda essa estrutura que o Mídia Cotidiano tem, porque, assim, isso não é fácil, mas também, assim, é muito prazeroso fazer parte disso tudo. E, realmente, a gente acaba virando até uma família, assim, em vários aspectos. Claro que a gente tem, assim, as maravilhas, mas também a gente briga no bom sentido, né? A gente tem as discussões mais acaloradas, isso faz parte. Mas, principalmente, aqui eu vi um programa que quis que eu crescesse. Isso é muito, muito bacana. Assim, e tem um fato que eu não esqueço, que foi logo em 2019, que fomos para Belém, né, no Intercom, não sei se vocês conhecem, o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, e uma aluna não conseguiu enviar os documentos para conseguir a grana, porque tem uma verba, né, para eventos, para um evento. E ela não tinha conseguido, só que o que aconteceu? Denise, na época coordenadora, deu a sugestão, vamos fazer uma vaquinha. Ela fez uma vaquinha entre os bolsistas e os professores, e a gente conseguiu, né, dar um pouquinho ali do auxílio para que ela conseguisse ir para o evento. Isso é o PPGMC, tá, gente? Esse lugar de afeto, esse é o lugar que a gente faz acontecer, né? E aí, minha trajetória foi com a professora Ana Paula Bragalha, que não está mais aqui no corpo docente, porque foi para Santa Catarina, mas ela foi uma excelente orientadora, e não só ela, mas assim, todo mundo que passou na minha vida através das disciplinas, todos foram muito importantes, muito mesmo, porque eu vejo, assim, até hoje eu vejo aonde cada um está na minha tese, assim, que eu brinco. Denise foi minha professora, por exemplo, 2 vezes, o Pablo também. Eu vejo cada parte, cada sugestão, porque o que acontece? Quando a gente faz a disciplina, geralmente a gente entrega um trabalho final, que é um artigo ou um resumo expandido, dependendo da modalidade do curso. E, né, nesse processo a gente amadurece, a gente cresce, e a gente às vezes manda para um congresso, às vezes manda para uma revista. Eu tive a felicidade de mandar alguns artigos para a revista, né? E se a Luísa comentou aqui que ela lembra que eu dei aula, isso é um outro ponto muito importante. Além disso tudo que eu comentei, ainda fiz 5 estágios de docência, porque, enfim, eu queria muito, eu sempre gostei de dar aula e lecionar. E, enfim, fiz a minha tese eu entreguei com um pouquinho, só um mêsinho de atraso, assim, dentro do prazo, mas deu tudo certo. E desde então, bem, eu hoje estou, além professor da UF, porque eu estou como substituto, com muito orgulho, estou aí trabalhando com os colegas, eu também faço a parte de secretaria aqui do PPGMC, por enquanto, né, como um trabalho à parte, que é duro, é penoso, mas vale a pena, porque é para garantir que vocês tenham aí uma excelente estadia aqui conosco, né? Então, assim, vou aproveitar e dar umas dicas para finalizar minha fala. Gente, isso que tanto a Denise e a Valcé falaram é muito importante. Vocês têm que ler minimamente alguma coisa dos seus futuros orientadores. A gente não pode dar um tiro no escuro. Por mais que vocês possam até conhecer o curso, já fiz o mestrado, vou tentar o doutorado. Veja como está a pesquisa lá da sua futura orientadora, do seu futuro orientador, porque às vezes muda muita coisa, sabe? E como já falaram, às vezes vem projetos maravilhosos, mas não se encaixam. Então você tem que encaixar, tem que rolar um encaixe. E eu até falo, você não precisa fazer o melhor projeto, você precisa fazer o projeto que tem aderência, sabe? E isso vale muito a pena. Foi, por exemplo, o que eu fiz. Eu fui adequando a minha pesquisa para ficar a cara da minha orientadora e ficou, assim, de acordo com o programa, e consegui entrar. Então, essas são algumas dicas aí que eu vou dar para vocês. E, enfim, é isso, Adilson. Acho que
É o que eu tenho para falar. Espero ter contribuído. Tá ótimo, Pedro. Melhor, como é que é o nome? Garoto propaganda do programa, não tem, né? Assim, muito bacana o depoimento, né? A gente, claro que procura os melhores projetos, né, Pedro? Vamos combinar. Não, mas assim, eu entendi o que você falou. É uma coisa, a gente quando pensou, ao mesmo tempo, claro, a gente está aproximando pessoas que têm interesse em prestar, em entrar nos processos seletivos nossos, né? Mas ao mesmo tempo a gente não faz aqui uma oficina de como entrar no programa, né? A ideia é apresentar os processos seletivos e falar tanto do mestrado quanto do doutorado e da própria proposta do curso, e por isso, né, o Pedro está aqui justamente dando depoimento de quem, né, passou pelo processo e tal. Então, essa sugestão, por exemplo, né, sempre quando me perguntam, eu falo isso: "Poxa, gente, olha o site". Olha, geralmente o site tem uma listagem de corpo docente, tem informações sobre o corpo docente. Se não tiver informação no site, e a gente procura dentro do site, já tem o link direto para o tal do currículo Lattes. O que que é o currículo Lattes? Currículo Lattes é quase o Big Brother do professor e também do estudante, desde a graduação, e até agora está começando a ter muito projeto envolvendo ensino médio, então estudantes que já estão envolvidos em iniciação científica, até professor, pesquisador, etc., então, né, vão ser apresentados ao currículo Lattes. E o currículo Lattes é um espaço, assim, é uma plataforma, né, de desenvolvimento do currículo, só que diferente daquele currículo mais pragmático, é um currículo que apresenta trajetória de vida e mais, trajetória das produções, tanto científicas quanto técnicas, profissionais, os cursos, os prêmios, etc. Mas justamente naquilo que interessa a gente aqui, que é essa relação com o acesso ao curso, seja de mestrado ou doutorado, a relação com os professores é justamente construída pelos vínculos relacionados à produção. Então, tem algumas informações que são do site, né? As linhas de pesquisa, professores relacionados às linhas de pesquisa, áreas de interesse dos professores. Agora, no Lattes é que tem a produção, né, os artigos produzidos, capítulos de livro, etc., que diz, olha, como é que pensa o professor, por onde que vai a produção de conhecimento dele, ele ou ela, que vão orientar futuros mestrandos, futuros doutorandos. É preciso não que o projeto que vocês estão apresentando fale sobre, ou seja, no objeto de estudo, na forma de como eles estudam, mas precisa ter o encaixe, né, ou dar um match, ou qualquer coisa assim, ter uma interação possível que se relacione, né, com a pesquisa de um potencial orientador, orientadora que vai acolher. Não só isso define o que é o projeto a ser aprovado, mas também a qualidade intrínseca do projeto. Nisso daí, os editais colocam não só o que precisa ter, né, item a item do edital, do projeto de pesquisa, como também o que se espera de cada item. Não é um curso de construção de projeto, mas é uma linha, né, geral, uma guia de construção e elaboração do projeto. Então, estar atento à bibliografia geral que a gente coloca, aí uma preocupação justamente no processo que a gente já vem fazendo há alguns anos, né? Construir, obrigada, Ana Flávia, você, eh, de fazer uma bibliografia básica, que não sejam só livros, como a gente fazia antigamente, livros, poucos que eram cobrados na prova escrita. Não, a questão é construir uma bibliografia básica que fale da gente como programa e da gente como conjunto de pesquisadores, e professores, e orientadores.
Portanto, a bibliografia é larga, mas ela é larga no sentido justamente de oferecer instrumentos que possibilitem essa relação dos projetos de pesquisa com as orientações, que não necessariamente precisa fechar naquela pessoinha que eu quero como orientador ou orientadora, mas a construção de um projeto de pesquisa onde você vai encontrar uma rede, né, uma articulação possível aí da produção de conhecimento que você quer construir através do seu projeto com o conhecimento que já está, né, produzido e distribuído na forma da bibliografia. Essa é uma coisa. A outra coisa é a própria elaboração do projeto na construção dos itens. Então, por exemplo, a gente quer ver projetos de pesquisa legais, mas os projetos que vão ser aprovados, eles provavelmente vão ser sacolejados, colocados no liquidificador, mexido e depois servido de uma outra forma mais diferente, mais adequada à construção do que vai ser a dissertação ou a tese. Mas é importante que, nesse momento primeiro dos processos seletivos, essa construção, esses tópicos que estão lá colocados do projeto de pesquisa, que vocês já construam em função de uma ideia possível, intenção possível do que vocês querem com a aí propriamente dito, com a dissertação no mestrado, com a tese no doutorado, né? Então é um caminho que, como a você falou, assim, pô, é legal que vocês comecem já hoje, rascunhar o que é que eu quero como tema, o que é que eu quero como objetivo da pesquisa, tentar ver o que é um problema de pesquisa e como é que constrói, o que é um problema de pesquisa relacionado com o meu objeto e que tenha relação com o que é que os professores estão, né, produzindo, publicando, e também as disciplinas, né, o conjunto das disciplinas que a gente coloca, os horários a cada semestre, também são importantes aí para entender por dentro como é que a gente lida com essa produção de conhecimento, como é que a gente envolve os alunos que já estão fazendo seu mestrado, seu doutorado, né? Bom, dito isso, gente, está na hora das perguntas. Agora vamos ver aí se tem coisa que não foi colocada, se tem questão específica que vocês gostariam de falar, né? Alguma coisa para ter um esclarecimento, assim, que a gente possa desenrolar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Oh my gosh. É viável enviar um projeto prático, mesmo que seja com foco na pesquisa, ou o trabalho final precisa ser uma monografia. Vamos lá, Luísa. A monografia ela está relacionada, texto monográfico, né? Assim, eu entendi. Mas quando a gente fala dissertação ou tese, ela tem mais fôlego do que uma monografia, né? Então, tem uma metáfora que eu gosto de falar, eu falo nas minhas aulas, que é assim, ó, você disserta no mestrado e produz uma tese no doutorado. Dissertar sobre é diretamente relacionado ao conhecimento que você tem sobre o que é produzido em relação ao teu objeto de estudo. Então, existe você não precisa saber tudo sobre tudo, mas você vai dar um enfoque à construção, ao modo de como você vai construir o teu objeto ao longo da dissertação, de modo que você disserte sobre, de modo que você seja autoridade sobre, e aí você faz aquela montanha de conhecimento relacionado ao que é a tua dissertação do mestrado. Tá? Então, mais do que uma monografia, um texto monográfico, a dissertação ela é fruto desse conhecimento relacionado à bibliografia. Que é uma montanha de conhecimento com a qual você lidou ao longo do tempo do mestrado, tá? No doutorado, você sobe essa montanha e coloca um grãozinho de areia em cima da montanha, que é o conhecimento que você está produzindo e por isso ele é uma tese, né?
Então, assim, você tem 4 anos para produzir esse conhecimento, que vai partir de uma questão que é tua, como a Denise falou, e no final ele vai ser a sua contribuição para a produção de conhecimento em torno da área, tá? Eu assim, tem umas perguntinhas aqui um pouquinho e tal, mas a Ellen pediu para falar, eu gostaria de ouvir uma voz aqui. Pode falar, Ellen. Boa noite, pessoal. Boa. Sei bem como é a necessidade de ouvir uma voz. Eu também fiz os meus primeiros 2 anos de graduação na pandemia, então eu sei muito bem como é que é esse pânico de não ouvir ninguém. Primeiramente, muito obrigada por abrirem essa roda de conversa para a gente, esclarecer as dúvidas. Fiquei muito feliz quando eu vi a notícia e não podia deixar de participar. A minha principal dúvida, na verdade, é realmente uma curiosidade. Quando, vamos supor, o aluno ingressar no mestrado, né? E ele quer fazer parte desses eventos e desse apoio coletivo que o Pedro falou muito bem, por exemplo, revisão na revista. Qual que seria o processo? O que vocês buscam no aluno para ele apoiar com esses eventos e essa revista, por exemplo? O que O que é legal. vocês buscam nesse aluno? O que buscamos no aluno. Sobre a revista, a Denise poderia falar, né? Pois é, exatamente. Ou o Pedro também. Eu também. Ana Paula Gonçalves. Você quer saber o que a gente busca no aluno? Isso. Em relação à revista? Trabalho. Isso. Não, a disposição, né, Denise, assim, porque... de trabalhar, sempre vai encontrar trabalho. É super bom. Ótimo, muito bom saber. Trabalho, e sabe qual é o retorno desse trabalho? Muito aprendizado. Com certeza o Pedro aprendeu muito trabalhando na revista, sabe? Então, assim, a gente brinca com isso aí, né? Fala que é trabalho, porque assim, trabalhar é trabalho, não tem como, né? Qualquer coisa que a gente faz, é trabalho. Então não dá para enganar, falar que você vai ficar lá feliz, tal. A gente até faz uns momentos felizes, assim, umas pitas de vez em quando, umas reuniões divertidas. O principal é a pessoa querer aprender, porque é um trabalho que a pessoa aprende muito. Isso. Sabe? Então, essa é a grande vantagem de estar na revista. Todo mundo que passou por ela saiu muito grato nesse sentido, porque aprendeu muito. Imagina. A gente não faz, a nossa área, a gente não faz remédio, a gente não faz, sabe, invenção miraculosa. Nossa produção é textual, né? Então, a nossa produção é texto. Dominar texto é muito importante. E aí a revista é uma mãe nesse sentido, assim, a pessoa aprende demais lá, sabe como que se escreve, você é obrigada a ler, então tudo isso é muito bom. Agora, dá trabalho. É uma vontade de aprender e disposição para trabalhar. É isso que eu espero sempre. Boa vontade de trabalhar, porque eu adoro dar trabalho. Tem umas perguntas aqui no chat, né, que eu aproveitei inclusive para... A Luísa depois pediu para falar, não sei se vai voltar, mas... Pode falar primeiro, Adilson, pode falar primeiro. Ótimo. Assim, que estão relacionadas, e até a primeira, né, que eu respondi de uma certa forma, eu acho que eu não fui tão claro em relação ao produto, porque a ideia de um projeto prático, ela está relacionada ao mestrado profissional. Só que aí vem a pergunta, que foi exatamente assim, mesmo que tenha um enfoque de pesquisa e de uma produção acadêmica, né? Quando a gente fala mestrado, e hoje tem também doutorado profissional, né? Profissionalizante, mas que você tem uma base teórica, mas tem um produto que precisa apresentar como integrante dessa produção do mestrado do doutorado, né? O produto relacionado no mestrado, a dissertação, no doutorado, a tese, mas é um produto, digamos assim, prático, né? Por que eu estou falando assim prático? Porque a produção teórica ela é prática, né? Uma prática de pensar, né?
e a gente constrói uma reflexão em torno, sim, também, assim, não é impeditivo ter um produto, não é impeditivo ter uma derivação aplicada daquela produção de conhecimento que se desenvolve no mestrado e no doutorado, mas ela não é integrante, muito menos determinante do produto do mestrado, do produto do doutorado, né? Mas não é também é, impeditivo de se construir uma dissertação ou uma tese em função de um produto, mesmo que o produto não seja. Ele pode ser um componente, mas ele não precisa ser componente necessariamente da dissertação ou da tese, mas ele pode, né, ser colocado como um apêndice, né, como uma construção para além do desenvolvimento científico, acadêmico, relacionado ao que se demanda no mestrado, no doutorado acadêmico, tá? Mas existem mestrados profissionais e existem doutorados profissionais, são outros. A gente só não é, a gente trabalha em torno do acadêmico. Mas a relação com processos produtivos e a derivação em aplicações XYZ no meio profissional, seja ele onde for, são bem-vindos, né, também, assim, não são impeditivos em relação à construção do programa, tá? Vamos ver, Luísa perguntou. Luísa chegou a abriu mão? Pode falar, querida. Não, a minha dúvida é em relação até algo que o Pedro comentou, que ao longo do tempo o próprio projeto dele, a pesquisa dele, foi se adequando também ao que a professora estava orientando ele ali, né? E então, assim, quando a gente envia o projeto e a gente vai fazer a defesa desse projeto, não tem problema, tipo, se algumas coisas, se tudo não se alinhar, porque isso pode ser trabalhado ao longo da orientação do mestrado. Tipo, pelo menos foi isso que eu entendi, assim, tipo, a gente tem que estar aberto também às mudanças que podem ser feitas ao longo desse estudo, né? Mas eu queria entender mais ou menos isso. Isso é legal de falar sobre. Vou deixar a Falceda falar depois, dizer um pouquinho, deixa eu só tentar falar um pouco breve, assim, não ser muito, e dividir fala com a Valceia. Mas isso responde também à questão das linhas de pesquisa, mais em relação a esse aspecto da identificação da linha, né? É claro que a gente quer bons projetos, vamos aprovar os melhores projetos, mas a preocupação com o projeto, ela não é nem determinante, nem uma, como é que chama aquele negócio, assim, uma orientação, uma você precisa se apegar ao projeto para ficar o tempo todo em relação ao mestrado e doutorado, vinculado, né, aí tem uma expressão que diz respeito a isso, eu estou me esquecendo, mas de qualquer maneira, assim, você ficar apegado ao projeto de pesquisa no desenvolvimento do teu mestrado e do doutorado, mesmo que ele seja perfeitinho, redondinho, tenha uma coerência interna e tal, porque você vai ler coisas dentro do mestrado, mesmo do doutorado, porque você vai se relacionar com professores, né, diferentes, com linhas de pesquisa, com subcampos da comunicação e tal, a cabeça vai abrir e outras possibilidades vão aparecer, né? E você vai se amadurecer dentro dessa perspectiva de desenvolver, de melhorar a sua dissertação, a sua tese de doutorado. Às vezes, inclusive, assim, a indicação, por exemplo, da linha de pesquisa, ela às vezes não é tão determinante. Ela é interessante para justamente a gente compreender o exercício que é feito dessa busca da pessoa que está se submetendo ao processo seletivo em relação às linhas de pesquisa do programa, os professores, dentro das linhas, o que cada um estuda, a relação do que cada um estuda com o objeto de pesquisa que está sendo, de estudo que está sendo apresentado na pesquisa. Mas não é determinante nem que uma pessoa que apresente um projeto para a linha 1
vá para a linha 2 ou vice-versa, né? E assim, a compreensão ela é menos relacionada ao modo de como o projeto de pesquisa está construído, mas como ele está sendo compreendido no âmbito do colegiado em relação ao potencial que a gente está vendo com as pesquisas que a gente está avaliando, né? E esse processo ele é construído a partir do momento em que orientadores são apresentados aos orientandos, né? E aí a gente vai construindo essa relação. Agora, assim, a gente tem 2 linhas de pesquisa, né, que são uma mais ligada à linguagem, outra mais ligada às políticas, né, e, em função dessas linhas é que os professores se acomodam. Então, tem professores que são da linha 1, professores que são da linha 2 e lidam com determinados objetos de estudo que são, né, específicos, o que não quer dizer que as linhas não se conversem, e é isso que dá uma certa, confusão, assim, porque eu posso falar de aspectos relacionados à linguagem, a partir de uma discussão que tem uma implicação política, ou de uma dimensão de linguagem para falar de alguma coisa que precisa ser, né, relacionada, compreendida em torno da dimensão da política. Então, essas interações elas existem no próprio cotidiano, né, na própria lógica nossa de construção dos conteúdos, produção de artigos, de pesquisas, etc. Então, isso daí a gente lida. Agora, existe um lugar que é mais próprio, existe uma abordagem que é mais específica e com a qual a gente lida no desenvolvimento das pesquisas e disciplinas e produtos acadêmicos, etc. Deixava você falar aí para completar a fala. Só para complementar mesmo, com relação à pergunta da Luísa. Quando a gente fala, né, que é importante que vocês vejam os trabalhos dos professores, né, que você tem que fazer um trabalho que se alinhe totalmente ao que o professor está fazendo, senão perde a identidade do seu próprio trabalho. É importante que a leitura que a gente fala é importante porque você vai enxergar o programa através do trabalho dos professores, porque os professores também sempre buscam alinhar seus trabalhos, seus discursos com o programa. E, claro, nós estamos no programa porque nos identificamos com a abordagem que o programa tem. Então, isso é importante. Quando você conhece o quadro, o que os professores estão fazendo e trabalhando, você também passa a conhecer mais o programa, e isso faz com que o seu projeto tenha maior aderência, né, ao programa. Então, não é que vocês tenham que ficar preocupados e fissurados, né, em fazer exatamente como o professor, até porque, às vezes, aquele professor não vai ter vaga naquele semestre para orientar, né, naquele ano. E aí você fica, talvez, com um projeto muito fechado. Então, é importante que você entenda a lógica, né, e o sentido do programa, né? Acho que isso é bem importante de frisar. E a questão das linhas, acho que a Dilson deixou bem claro, né? Uma linha bem mais voltada para a política, discurso, sociedade, nessa visão mais ampla. E na linguagem de representações e produção de sentidos, que é a linha 1, ela tem projetos mais, eu não sei se eu posso dizer assim, mas eles mais focados nessa relação dos indivíduos com as mídias, né? Tem um pouco mais focal, enquanto que de política, discurso, sociedade, eles têm uma visão mais ampla no sentido das políticas mesmo, das disputas mais macro-sociais. Essa é a minha visão, né? Estou falando aqui de uma forma resumida, então isso é importante para vocês olharem assim, onde meu projeto, o que eu quero falar, né? Então, se você quer falar mais nessa linha mais macro-política, né, macro-social, talvez o seu projeto se encaixe melhor na linha 2. E aí, por isso que você tem que ler para saber se encaixa mesmo. Até os autores que são utilizados. E a linha 1, ela tem mais um pouco mais focal no meso e micro-social. Não que o macro seja ignorado absolutamente, não. Mas ela tem mais esse percurso mesmo da linguagem, da construção de sentidos, né? Então, é como se fosse uma lente mais fechada, né? Mais focada. É uma visão, assim, talvez um resuminho que a gente possa dar. Bacana, bacana.
Respondendo às perguntas do chat aqui, né? A gente tem as disciplinas de doutorado 100% presenciais, sim, né? A proposta é essa, a gente excepcionalmente durante a pandemia, teve período agora de greve e tal, a gente teve uma situação, né, de remota, mas a princípio, né, a gente, salvo situação bem excepcional, a gente tem disciplinas, de um modo geral, mestrado e doutorado, 100% presenciais. Quantas e quantos créditos são necessários? Assim, obrigatórios, a gente falou no doutorado. Eu não tenho tudo, mas cabeça eu não tenho tudo, não, mas tem tudo no site. Tem uma parte relacionada a cursos, onde tem toda essa informação mais específica. Eu estou mandando o link, mas a Denise chegou a explicar o do doutorado, são 2 disciplinas obrigatórias, né? E no mestrado são mais um pouquinho. Esse nome eu não tenho de cabeça essa informação, mas de qualquer maneira vocês podem encontrar no site. Em relação ao término, né? Está em vias de defender o trabalho de conclusão do curso, tem até 28 de fevereiro para concluir. Se for aprovada no edital do mestrado na data de fazer a matrícula, é possível já ter defendido o TCC. Se já defendeu o TCC e vai fazer a matrícula depois, tem uma declaração da universidade, do curso, né? E aí pode fazer a matrícula direitinho, não tem problema. Já o TCC, por exemplo, dia 20 de fevereiro, no calendário da minha UF, não ter acabado o período. Bom, a questão está relacionada à integralização do currículo, né? Então, você vai ter a defesa do TCC, e se você está devendo disciplinas ainda para integralizar o currículo, precisaria do semestre terminado, né? Agora, se você integralizou o currículo, defendeu o TCC e o semestre ainda vai terminar, aí não tem problema, entende? Porque você integralizou o currículo, você consegue ter um histórico de integralização das disciplinas além da defesa do TCC. Denise? Adilson, eu tenho dúvidas em relação a isso, porque na hora da matrícula a gente precisa do certificado. Então, se ainda está em curso, semestre, você não consegue fazer matrícula. O que é o certificado? O certificado de conclusão de curso. Se a universidade não fornecer porque está ainda em andamento semestre, não consegue fazer matrícula. Não, você está falando do diploma ou seria um certificado, uma declaração? Não, há uma declaração de conclusão Então, de curso. foi o que eu falei. Se existe uma integralização do currículo por parte da pessoa. Mas a universidade, se o semestre estiver em curso, ela não faz ela não dá essa declaração. Aí eu não sei, aí realmente eu não sei. Mas é algo para se compreender. Se ela integralizou o currículo e falta o TCC, é porque o TCC, sendo disciplina, né? Eu acho que é complicado, assim, porque Tem que ter terminado o semestre. Isso é vital. Tem que ter terminado o semestre. eu acho que em relação a essa compreensão do TCC ser uma disciplina, provavelmente não vão compreender a integralização do curso, mesmo que você tenha feito, eu criei uma situação que é, assim, na boa vontade, mas é uma situação que não se aplica, porque justamente o TCC ele demandaria o final do curso para ser o final do semestre letivo para ser compreendido como uma disciplina aprovada e, portanto, permitir integralização do teu currículo. Então, realmente, na prática, acho que é isso mesmo. Turum, turum.
tradução para provas línguas, quantas laudas, tá, isso. Pedro já respondeu no chat. Para inscrição como PCD, precisa alguma informação específica? No laudo, além do CID, tem alguma preferência? É o que está no edital, na forma que está no edital, Ellen. É bem específico em relação à documentação colocada para cada uma das especificidades. Então, se eu não me engano, pelo que eu me lembro de ter lido, era só. Michele talvez tenha essa informação na ponta da língua. Diga, Michele. Não, Adilson, não tenho não. Eu queria só complementar uma informação que eu acho que é importante, principalmente para o pessoal de mestrado, que vem mais cru. Que realmente, se vocês entrarem no site e clicarem no tópico chamado docentes, embaixo do nome de cada docente, tem ali o link para o Lattes de cada um dos professores, e além dos tópicos que tanto Valceia como Denise falaram, e do Adilson também, de procurar em artigos, acho que é importante vocês olharem os projetos de pesquisa, que é o que o professor, nesse momento, está se dedicando mais. E, além disso, tem lá também o grupo de pesquisa ao qual cada professor está associado. Porque cada pessoa que entra, ela entra para um clã. Naquilo que você cola num professor, você vai entrar para dentro desse grupo de pesquisa também. Ou seja, vira uma coisa casada. Agora, um elemento que eu acho que é importante falar com relação para quem vai entrar para o mestrado é que é preciso virar uma chave fundamental, porque quase que inconscientemente se cria uma coisa quase que paternal assim, na expectativa da relação entre aluno e professor, que ela começa a desaparecer na pós-graduação, sabe? Pós-graduação eu acho que é um outro lugar, é um lugar onde você tem que ter uma proatividade muito maior, você não está lá todo dia, e esse não estar todo dia não significa você não se dedicar todo dia, porque por mais que o mundo esteja acelerado, o tempo de leitura continua o mesmo, gente. Assim, e você não vai para frente sem fazer leitura e fichamento. Você faz a leitura, na hora, você está com tudo na cabeça, pô, tá tudo aqui, tá tudo legal. Cara, garanto a você que daqui a 4 meses você vai falar assim, cara, o que eu li mesmo? Eu não lembro o que eu li, porque você não fez o fichamento. Então, se você começa a ter o hábito de ter o fichamento, isso vai se organizando. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes acontece a gente pegar um projeto na fase de seleção e a gente vê que a pessoa caiu de paraquedas com uma citação, só para dizer que jogou uma citação lá. E não é isso. Assim, né? O projeto ele tem que vir casado com aquilo que você está escrevendo, tem que estar em diálogo com a citação que você está colocando e o modo que você sai dela. Isso tudo é contabilizado na hora de analisar o teu projeto. Então, ou seja, desde agora, entra um processo muito intenso dessa relação de mergulho na questão da leitura, num outro nível da história. E só apimentando um pouco mais a situação, falou-se muito aqui, o mestrado tem 2 anos. Eu vou dizer que não, vou dizer que o mestrado tem 1 ano mais 1 ano, porque no final de 1 ano, vocês têm que fazer uma qualificação. Assim, e a qualificação é praticamente a metade do projeto de vocês. Então, se você não tiver muito afiado e muito dedicado, você não vai conseguir fazer isso. E existem regras. E se você não cumprir as regras, infelizmente você dança. Assim, então, 1 ano mais 1 ano. E era isso o meu recado para vocês. Boa sorte a todos. Boa, Michele, valeu. Ana Paula? Oi, gente, só complementando, né, que é importante a fala aí do Michele, boa noite, sou a professora Ana Paula Goulart de Andrade, e eu queria chamar a atenção, assim, é muito legal, né, tem um monte de gente aqui para discutir, já 26 pessoas, pelo menos, mais ou menos passaram por aqui, mas, assim, chama a atenção o que é fazer uma pós-graduação, né, gente? A gente tem um horário aí noturno, uma pós-graduação não é um acúmulo de mais uma tarefa, um segundo trabalho. Eu acho que é importante a gente ter isso em foco, assim, porque isso também vai demonstrando o que é ser um pós-graduando, né? Dessas participações que o Pedro já falou, que a Denise, que a Valceia, o próprio Adilson, o próprio Michele reforçaram agora. É muito trabalho, né? A gente troca coletivamente com uma comunidade acadêmica, né? A gente torce por um PPG para chamar de seu, né? Queiram um PPG-MC para chamar de seu. Eu acho que tem uma coisa também de ocupar esse lugar. E é muito, muito, muito saboroso também, né? Entre saberes e sabores é muito saboroso, mas também tem um empenho que parece, não é à noite,
então eu vou trabalhar o dia inteiro e depois eu vou para lá e faço. Não, e depois você vai para lá, tem que fazer esses fichamentos, tem que fazer leitura, tem que se dedicar, e que tem que trabalhar, e que tem que ler o Lattes e de todos os professores. Acho que esse é um dever de casa fundamental, né? Acabando aqui, né, Adilson, acabando a reunião, talvez vocês fiquem provocados, inspirados a isso. Também é um lugar de muita troca, de muita experiência, muitos eventos. Eu trabalho na revista, muito legal a Ellen falar da revista aqui, é trabalho, é isso mesmo, estou lá também junto com a Denise, aprendendo um bocado com o Pedro, com a Denise, então eu acho que é isso. Queria só deixar um pouquinho desse espírito da gente entender que somos uma comunidade acadêmica com questões e que a gente vai se equilibrando, que a gente vai se colaborando, e que é muito legal fazer parte de uma pós-graduação, mas chamando a atenção que é ser um pós-graduado. Eu quero ganhar uma bolsa, eu quero fazer um projeto? Não, você quer ocupar esse lugar também da pós-graduação, seja no mestrado. A gente viu, pelo menos aqui, quando o Adilson perguntou, eu contei pelo menos 7 pessoas com mestrado e uma para o doutorado. Claro que eu acho que tem mais pessoas, mas é isso, eu acho que é um tempo de dedicação, é um tempo de vibrar para um programa também, para chamar de seu. Então, eu queria só deixar essa mensagem aí, que é bem legal. Então, venham para o PGMC, caprichem, leiam a revista, minha gente, fazer propaganda aqui, senão minha editora-chefe puxa minha orelha. Leiam a revista, né? Leiam os artigos dos professores que estão orientando. A Ana vai falar de jornalismo, a outra pessoa vai falar de publicidade, vai falar do cotidiano. O que você quer, né? Tem que ser assim, você vai passar um ano mais um ano, adorei isso, Michele, um ano mais um ano, ou os 4 anos de doutorado aí. O que você quer, assim? Você vai passar a falar disso. Então, que seja prazeroso, né, gente? A gente não está aqui para não fazer coisas legais, né? Então, não vamos perder a viagem, não. Acho que era só esse recadinho que eu queria dar. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos. Tá joia, gente. Então, assim, olha, a gente daqui. A Ana Flávia falou mais uma coisinha aqui, né? Visualizar um tema do projeto como tema inovador no nível do doutorado, dar uma dica sobre essa dificuldade a partir do interesse do programa. Olha, tem muita pista, Ana Flávia. Eu acho que foi tão legal essa tua pergunta que ela vai ficar para um outro painel, porque assim, de cara, eu vou retomar o que a gente já falou aqui. Olhem os textos dos professores, mas também dos alunos. No site, a gente colocou hoje, fresquinho, né, os resumos das teses defendidas no ano de 2019, inclusive a do Pedro, com os links para as teses inteiras no repositório de biblioteca da UF. Então, assim, são formas, pistas distintas da gente compreender caminhos em relação a essa construção de originalidade. Agora, a originalidade ela é derivada daquilo que eu falei, pelo menos é o modo de como eu compreendo, né? A gente tem que conhecer a montanha em cima da qual a gente vai montar para colocar o nosso grãozinho, né? Então, identificar esse lugar, identificar esse mais do que o subcampo da comunicação, seja jornalismo, seja história da mídia, seja educação midiática, seja comunicação comunitária, audiovisual, etc., a gente encontrar esse lugar, geralmente, ele vai se criando forma, né, na medida para e passo a nossa capacidade de leitura, de envolvimento com o que está se produzindo em torno dessa área, né? Denise. Não, eu acho que eu só queria complementar aí o que você falou, Dilson, em relação à originalidade, né? Às vezes, na hora que a gente faz o projeto, a gente pode até não estar sendo muito original, porque às vezes a originalidade depende de um mínimo, de uma pesquisa mais articulada, que depende um pouco da gente se debruçar sobre a pesquisa e tal. Então, eu sugiro sempre que as pessoas identifiquem, na hora de fazer um projeto, aquilo que elas realmente gostam ou dominam. É um ponto de partida. E de preferência que não seja algo muito ambicioso, né? Muitas vezes a gente erra, esquecendo que os rios caudalosos nascem no olho d'água, né?
às vezes uma questão pequena, que parece pequena, humilde, ela é capaz, né, de gerar um processo de pesquisa muito genial, muito interessante. E também, assim, ninguém está tão genial assim, lembra? O planeta hoje tem bilhões de pessoas, é muito difícil ser original, né? A gente, às vezes, está fazendo uma pesquisa aqui, achando que a gente está sendo fantástica, e encontra uma colega que está fazendo algo super parecido, e aí a gente dá as mãos e vai escrever um artigo juntos, por exemplo. Então, a ideia de ser original, ela tem um vício, né? Ela é estereotipada. Quando a gente fala de ser original, tem a ver com esse vínculo pessoal. As melhores teses, elas são produzidas a partir da minha paixão por aquilo que eu estou pesquisando. Então, em vez de buscar, sabe, ser original, o tema tal, veja que área, às vezes o caminho é a área, né? Ah, eu gosto da área, sei lá, que nem eu pesquiso área ambiental, é a minha paixão, né? Isso não me impediu de pesquisar outras coisas, eu pesquiso documentário. Então, assim, o que eu quero descobrir no documentário? A partir do momento que eu convivo com muito documentário, leio muitos artigos, leio muitos livros, estudo, várias questões vão surgindo, né? Então, o caminho é um pouco esse, né? Qual é a minha paixão? Eu tenho alguns doutorandos que entraram com o projeto e acabaram mudando o projeto, porque entraram com um projeto que não era tão apaixonante assim para eles. E aí, na conversa, na orientação, a gente descobriu que tinha alguns caminhos mais interessantes e saíram, né? E o trabalho ficou muito melhor, muito mais gostoso, porque você ficar 4 anos, né? Porque você tem que ser original, sabe? Mas você não é apaixonada por aquela originalidade, é muito chato. A pesquisa, antes de tudo, tem que ser uma inquietação nossa, algo que nos atravessa, entendeu? E a gente pode descobrir mais para frente que não é tão original assim, mas aí tudo bem. A gente vai descobrir nessa cavucada que se dá alguns caminhos que tornam interessante. Né? É isso, né? O ser humano não é tão original assim. Né? A gente é sempre muito mediano. E tá bom, ser mediano já tá muito bom. É isso que eu queria falar um pouquinho, para não também ficar apavorado, né? Ai, tem que descobrir uma coisa que ninguém falou. Será? Né? É bem assim. Beleza, Denise, assim, sua originalidade é essa. Então, assim, gente, a gente agradecer mais uma vez, né, a presença, a resistência de todo mundo, agora arregaçar as mangas e mãos à obra, né? Assim, foi o primeiro, né, espaço aí, contato que a gente, né, abriu para acolher interesses, perguntas, inquietações e tal, né? Agora é com vocês, né? Corram atrás, a gente está aqui nos momentos devidos. A inscrição já está aberta, né, no caminho todo. Sigam as trilhas todas, o edital é super detalhado. A gente procura fazer todo ano, a gente quebra a cabeça com o edital, descobre os errinhos, porque não somos perfeitos, somos humanos, mas, de qualquer maneira, a gente procura fazer tudo mastigadinho para ter uma expectativa de vir um conteúdo, né, tanto a documentação quanto a parte assim de projeto e tal, bem assentada para o processo correr da melhor forma, né? Essa que é a nossa intenção, em cima disso que a gente se briga e se ama, né? Então, por isso que o PPGMC vem sendo o que vencendo, tá? Então, agradecer todas, todos, todes, e um grande abraço, ótima noite, ótimo trabalho para vocês aí. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Bom sonho, bom descanso, gente. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.